Boa noite, mais uma rodada verde. A gente tem um assunto importantíssimo hoje. Vocês vão ficar maravilhados em saber como fazer para investir. Educação financeira é o assunto de hoje e você vai ter a oportunidade de aprender com vários especialistas que vão te ensinar como sair da crise. É isso mesmo. E para dizer quem são esses nossos convidados de hoje, vou passar para a querida Samantha de Cali poder falar quem são os convidados de hoje. É com você, Sá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma rodada verde. E como diz a Patrícia, hoje é educação financeira. Como tá aí a sua vida financeira? Vamos descobrir como sair da crise. É possível? Eles aqui vão dizer pra gente se existe a possibilidade ou não. E também como a gente se educar nas finanças, né? Porque as dificuldades são sempre muito grandes, né? Às vezes a gente não consegue guardar dinheiro. Você consegue guardar dinheiro? Tem gente que não. E hoje eles estão aqui para falar sobre isso. Então participe, faça sua pergunta. E nós estamos com convidados de primeira linha. Nós estamos com José Luiz Pena, que é o nosso presidente nacional do Partido Verde, o Brás, educador financeiro, a Débora Bertoldi. Ela é consultora empresarial de investimentos e ela também é uma educadora, viu, gente? O Lemuel Simes, que é cofundador da Firgum, que é uma fintech de impacto social. Olha que legal, gente! E na moderação para o bate-papo, Patrícia Pena, ela que foi secretária adjunta, né, de Cultura do Estado e também é vice-presidente municipal do Partido Verde. E nós vamos ter muita coisa para falar. É contigo, meu querido José Luiz Pena, para começar esse bate-papo. Pois é, contrariando quem tenta nos estigmatizar, dizendo que a gente só defende o micro-leão dourado, o rabo da baleia azul e outras indelicadezas, nós estamos hoje pensando, discutindo sobre a educação financeira, processos que no Brasil são muito desconhecidos, principalmente pelas camadas C e D da sociedade que nada sabem. Está posta aí uma discussão sobre a falência, sobre a crise mais profunda que o Brasil conheceu, que é essa que nós estamos vivendo, crise econômica. Realmente baixa quantidade de dinheiro em circulação, acesso complicado a gêneros alimentícios e outras coisas aí. Uma corrente acha que tudo vai dar certo. Eu me lembrei da frase do meu velho pai, dizer: meu filho, o Brasil é assim mesmo. De dia a gente atrasa o país um passo, à noite ele avança 2. Ele nunca me disse se a frase era dele ou de alguém que ele leu, mas se não é dele, eu acho que fica muito parecido com o que ele pensava das coisas. E tem outra corrente que acha que é um voo de galinha, que a economia vai logo mais entrar em baixa de novo. E nessa situação que cria uma dificuldade enorme, a gente sonhar com um país mais próspero, enfim, quando eu falo próspero, lembro muito que estamos entrando na época natalina e no final de ano, que a gente pensa muito no ano bom e tal. Então estamos aqui com muitos convidados sobre essa questão. Por questão de fineza, sendo redundante naturalmente, eu vou conversar com Débora. Débora, e a economia, como vai? Boa noite, Pena. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Falando em termos gerais de economia, que eu vejo falando de economia doméstica, vai muito da individualidade, cada situação. Se me perguntam assim,
Cada caso específico a gente tem que estudar, porque uma família de uma pessoa, uma família de 5 pessoas, uma pessoa onde 2 pessoas da casa trabalham, outra onde só existe um personagem que sustenta a família, então cada caso a gente tem que analisar individualmente. E muito também da questão do que essa pessoa quer para a vida dela. Então a educação financeira ela é individual, vai muito da expectativa do que essa pessoa quer, e eu não posso colocar tudo numa cesta só e dizer que existe uma fórmula mágica, porque não existe. Não existe conforme a realidade daquela pessoa, se ela está endividada no momento ou não, se ela já começou a ter uma reserva financeira ou não, se ela tem disciplina para isso ou não. Então a gente analisa individualmente. Então, independente da situação econômica do país como um todo, vai muito da disciplina do indivíduo. E aí eu falo por experiência de anos que eu trabalhei em banco público, fui gerente em banco público, na Caixa Econômica, isso mesmo. Por muitos anos eu atendi na minha mesa pessoas indo sacar fundo de garantia, chegando inadimplente na nossa mesa para fazer renegociação, ou chegando muitas vezes até com dinheiro, sem saber o que fazer com o dinheiro, e deixando o dinheiro na nossa mão para a gente decidir por ela. Ou fazendo solicitação de empréstimos que a gente perguntava o motivo, para que ela precisava daquele dinheiro, e muitas vezes a gente percebia que ela não precisaria se endividar, mas acaba por um impulso, por um desejo, porque não teve um planejamento prévio, ela podia ter guardado esse dinheiro ao invés de se endividar e pagar juros. Então, a falta de educação financeira é uma coisa que eu defendo que devia ser ensinada já desde criança, e quando me perguntam quando começar, eu falo, desde pequenininho, né? Aprendendo a economizar, aprendendo a guardar. Então, cada caso a gente tem que estudar individualmente. Então, você acha, então, que se nós tivéssemos uma educação financeira mais apurada, essa crise geral que estamos vivendo seria muito mais tênue? O que eu vi nos últimos anos, quando eu trabalhei na Caixa, teve um aumento do número de desempregos. Isso é fato. Nós tivemos um período lá, um pico de atendimentos, de saque de fundo de garantia, pessoas vindo buscar cartão para receber seguro-desemprego. E onde que eu vejo que foi o maior impacto foi porque essas pessoas não tinham educação financeira prévia, não tinham reserva financeira. Muitas chegavam e acabavam confessando na nossa mesa que estavam fazendo um acerto com a empresa para sacar aquele fundo de garantia, para comprar uma moto, para comprar um carro. Então ela estava queimando os últimos recursos que ela podia guardar para algum momento, ela estava queimando numa coisa que era muitas vezes desnecessária. Quando teve a abertura de crédito ali em 2008, 2009, teve a crise externa, acabou impactando no Brasil, foi aberta uma linha de crédito muito barata e as pessoas compraram a casa, compraram um carro, teve redução de IPI para a linha branca. Então houve um superendividamento, mas naquele momento as pessoas estavam empregadas e conseguiam pagar. No momento em que um dos personagens ou ambos perderam o emprego, houve um endividamento em massa. E daí que eu vejo que piorou a crise. Eu não gosto da palavra crise, eu nem acredito nela. Porque acho que cada um faz a sua história. Eu não posso ficar dependente de que um agente externo me diga como vai ser a minha vida. Quando eu assumo o controle, eu vou atrás. Se eu tivesse equilíbrio e essa educação financeira, eu sofro menos dos impactos. Muito bem, vamos à mesma pergunta ao meu amigo Braz. E aí, Braz, e essa crise aí em geral, como é que estamos? Boa noite a todos, boa noite, Pena, Débora, Mel. Nós pensamos assim, você tem que voltar um pouco mais para trás, inclusive, porque o que a Débora falou tem toda a razão. Nós precisávamos receber essas informações nas escolas. As escolas nos preparam, mais ou menos, para uma profissão, né? Nos direciona para alguma profissão, mas não nos prepara para fazer um planejamento de vida, né? Muito menos para fazer investimentos. É bem verdade também o que ela disse, que a grande parte das pessoas faziam e ainda faz hoje em menor proporção, chegar numa instituição bancária e falar, isso aqui é meu dinheiro, faz aí o melhor. Né? Ela sua para ganhar, entre aspas, o dinheiro, né? Para ter o seu dinheiro, e entrega para outro que sequer sabe qual é o sonho, qual é o objetivo da pessoa. Aqui no Brasil, as pessoas
normalmente sempre estão um passo à frente de onde deveriam estar. É mais ou menos, a gente comenta muito no escritório, que a pessoa vai comprar, e eu não estou nem na classe C e D, né? Eu estou numa classe até um pouco mais avançada, que por princípio teria mais informação, né? Mas a gente se remete a C e D já. A pessoa vai comprar um carro e ela tem, não importa, 40 mil reais, ela vai comprar um de 70. Ela vai comprar um apartamento, uma casa de 300, ela vai comprar de 600, porque ela financia. A gente brinca muito, né? A nossa forma de ensinar educação financeira é da forma mais simplista possível, porque a gente entende que não adianta eu falar em economês, em inglês, em finanças, que ninguém entende absolutamente nada. E eu não atinjo o meu objetivo, que é fazer com que a pessoa mude a vida. Essas pessoas parece que nascem um jeito chamado carnê. Termina um, já começa outro. E você pergunta para as pessoas, elas falam assim, mas se eu não fizer isso, eu não consigo comprar nada. É porque essa é a mentalidade delas. Então, antes de a gente discutir qualquer coisa, a gente tem que pensar no seguinte, nós estamos numa época agora, dezembro. Hoje, inclusive, eu gravei um vídeo que eu falei assim, gente, dezembro chegou, aí as pessoas vão pegar o 13º, vão pegar as férias, vão pagar todas as dívidas, mas aí vem janeiro, daqui a pouco chega fevereiro e tudo volta ao normal. Sabe por quê? Porque não é dessa forma que se resolve. A primeira coisa que a gente tem que resolver é o nosso cérebro. É eu mudar comportamento, e a gente tem um pilar muito forte no nosso educacional, que é nunca perder qualidade de vida. Dá para fazer as duas coisas, dá para eu almejar uma qualidade de vida no futuro sem perder a de hoje. A única coisa é que eu tenho que trabalhar com a minha mente de forma equilibrada. Eu tenho que planejar. Agora, não vai crítica nenhuma a ninguém, porque não nos preparam para isso. Então, é fundamental que, eu também, Débora, não gosto da palavra crise, né? Nós não gostamos da palavra crise. Na nossa opinião, crise é para aqueles que estão despreparados. Dá azar, não? Não dá azar. E remete à nova crise, à dor sempre. Né? Então, as pessoas precisam se preparar, e muita gente fala para nós, mas é complicado isso, é difícil. Olha, andar depois que você nasce é difícil, você cai. Pedalar uma bicicleta é difícil, você rala o joelho várias vezes. Aprender uma profissão também. Tudo é aprendizado. A diferença é você estar disposto, a diferença é você imaginar que você não vai melhorar de vida tendo grandes atitudes. O importante são atitudes menores, mas contínuas. Hoje nós vamos ver no Brasil uma situação com, 50 milhões de inadimplentes, endividados, quase 12 milhões mais ou menos de desempregados. Claro que é uma situação difícil. O que nós precisamos mudar, para finalizar, é tentar preparar as pessoas, e aí sim, de todas as classes, porque não tem pena, pessoal, que nós estamos falando aqui de pessoas que não têm informação. Eu estou falando desse despreparo para classe C, D, para médico, para dentista, para engenheiro, para empresário, que não tem conhecimento desse tema que nós estamos falando. Nós precisamos mudar isso através da educação, para que na próxima crise nós tenhamos menos endividados, menos desemprego e mais pessoas empreendedoras. Então, assim, é fundamental esse bate-papo nosso hoje, porque isso afeta a vida de todo mundo. Grande parte das famílias são destroçadas por causa de dinheiro. É verdade. Você já ganhou a gente quando pôs o tópico qualidade de vida, que para nós, eu acho que isso é que será a força motriz para mudar a sociedade, né? Porque chegamos a 8 bilhões de seres vivos, seres humanos, nessa bolinha azul, e mantendo a hipercompetitividade entre nós, achando que os recursos naturais são infinitos, né? Então você vê grandes países, né? Por exemplo, a China,
a China é o máximo. Aí quando você vê a imagem, gente andando de máscara na rua, que conseguiu envenenar o ar que respira, né? Isso não pode estar em consonância com o futuro desejável, né? Também sobre a China a gente vai falar mais tarde, mas olha, ganhou a gente. Eu acho que qualidade de vida tem que estar em qualquer processo de discussão, mesmo da economia, mesmo da educação financeira. Bom, e como é que a gente sai desse buraco? Diga aí, meu amigo. Engraçado, eu nunca tinha. Qual é a origem desse nome? Lemuel. Boa noite, pessoal. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Muito legal estar aqui. Como o Brás falou, é um tema muito importante, muito legal. A gente está falando sobre dinheiro. É um tabu, parece, falar sobre... Agora? É um tabu falar sobre dinheiro no Brasil, né? As pessoas têm receio, medo. Só voltando um pouco, meu nome, Pena, vem de um livro chamado As Viagens de Gulliver. O primeiro nome dele é Lemuel Gulliver. E meu pai gostava muito do livro. É simpático porque se formos ao mundo animal, lembra Lemuri também, né? É um bicho mais simpático. Muito simpático. Enfim, se o brasileiro falasse de dinheiro como fala de futebol, talvez a educação financeira fosse melhor no Brasil, né? Eu não gosto muito de futebol, mas eu sei que o Flamengo tá aí nas cabeças, ganhando tudo, né? Tem muito corintiano aqui na plateia. Tem um santista aqui. Tem vários santistas. Eu sou Flamengo. Então, tá vendo? Então, talvez se a gente falasse mais sobre dinheiro, a gente soubesse lidar mais, soubesse que a poupança não tá com nada, né? Que, enfim, tesouro direto pode ser um investimento melhor, enfim. Eu acho que quebraria o tabu, a gente teria mais essa no nosso cotidiano, essa questão da educação financeira, né? E eu acho que, assim, para as coisas melhorarem, a gente precisa investir no empreendedorismo, né? Meu sonho é que o mundo inteiro seja empreendedor, porque empreender é fazer o que você gosta, é fazer o que você ama e ganhar dinheiro com isso, né? No mundo ideal, assim, né? Claro que a gente tem a necessidade no meio e tudo, né? Mas a gente vê, por exemplo, eu pego muito a questão do sistema financeiro no Brasil, né? A gente tem mais de 80% de todos os ativos financeiros na mão de 5 ou 6 bancos, né? Então essa falta de competitividade deixa a gente com as mãos atadas, né? Você precisa fazer um empréstimo para investir no seu negócio, você não tem muita opção e você se depara com um spread bancário absurdo, né? Mais de 40% ao ano. Que negócio que cresce mais de 40% ao ano para poder pagar esse lucro dos bancos, né, dos grandes bancos. Então isso é algo que trava a economia de certa forma, né? O Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo, né? Então eu acredito que baixando esses juros, promovendo a competitividade no setor bancário, a gente vai trazer mais oportunidade para quem mais precisa. E mais importante do que isso, né, a gente tem entre 30 e 40 milhões de empreendedores no Brasil que ganham até 3 salários mínimos por mês, são os empreendedores de subsistência, né? E a grande maioria deles está na informalidade. Então é muito difícil para essa parte da população conseguir um empréstimo de qualidade, conseguir um produto financeiro que conversa com ele, que dialoga com a realidade dele. E, historicamente, os bancos não deram a devida atenção para esse público. Então, eles também, as pessoas de classe CD, têm muito medo de fazer um empréstimo, muito medo de ir ao banco, de procurar essas ferramentas financeiras para se desenvolver, né? E acaba não trazendo isso para dentro do seu negócio, não investindo no seu negócio com isso, né? A gente continua conversando. Posso ir? Então, assim, o que a gente faz? A gente está vivendo num mundo hoje onde a tecnologia está se desenvolvendo muito, onde a questão da economia colaborativa está se desenvolvendo muito. Então, hoje eu quero o uso daquele produto, eu não preciso da posse dele. Então, a gente, na Firgun, onde eu trabalho,
a gente une essas duas coisas, né? A questão da economia colaborativa, a questão da tecnologia, o movimento em rede, né? Então a gente conecta empreendedores que tiveram menos oportunidades, chamados empreendedores de baixa renda, né? Um nome não muito bacana, a base da pirâmide, enfim, isso ainda está em discussão, né? Mas a gente une essas pessoas que estão buscando investimento com outras pessoas que desejam fazer um investimento com propósito, que desejam fazer um investimento consciente, né? Porque isso é uma outra crítica que eu trago também. Quando a gente vai no banco fazer um investimento, compra um CDB, investe numa LCI, uma LCA, bacana, você tem o seu rendimento lá, mas o que foi feito exatamente com o seu dinheiro? A LCA é uma letra de crédito agrícola, né? Então o seu dinheiro está indo para financiar que empresas? Né? Você está de acordo com o que essas empresas fazem, o que elas vão fazer com o seu dinheiro? Então, começa um movimento de uso consciente do seu dinheiro. Então, na Firgum você investe diretamente nesses empreendedores que estão na periferia, que são empreendedores negros, são empreendedores refugiados, pessoas que historicamente têm menos oportunidades e com valores a partir de R$25. Então, é acessível, você vai ter uma rentabilidade aí de mais de 200% do CDI, né? E vai estar multiplicando oportunidades para quem mais precisa, fazendo parte de uma economia mais consciente, usando seu dinheiro para algo que seja útil de verdade. Patrícia. Bom, tem muitas pessoas aqui que entraram. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo. Aí eu vou agradecer a todos eles. Guarani Fagundes, Aline Carvalho, Gerson Faria, Edmilson Eufrásio, boa noite, meu amigo Pena. Opa. Paola Elides, Kleber Nogueira, estamos ao vivo. O Thiago Barreto, a Vera Mota deu boa noite pro Pena, o Cauê. A Vângela escreveu: nesse momento de insegurança econômica no Brasil, vale a pena um pequeno empreendedor abrir um negócio ou é melhor economizar e observar o que vem por aí? Porque hoje em dia vivemos para pagar boletos. Então vou deixar essa pergunta para os três dos nossos convidados, mas eu quero aproveitar aqui e dizer que a gente aqui recebeu um prêmio, vou dizer assim, ou um convite, ou uma grande proposta do nosso amigo Braz, que está hoje de convidado, que é um curso de educação financeira. Então ele parece que ofereceu para a gente dar aqui, olha, para quem quiser fazer, vai ter um webinário dia 18, e eu vou colocar o link para quem está assistindo a gente nessa live poder participar. Se inscreve lá que tem de graça esse curso que vocês vão poder aprender esse webinar no dia 18. Então eu dei aí Enter, então vocês podem se inscrever já e aproveitar correndo aí que, olha, eles vieram aqui e ofereceram pra gente, a gente tem que aproveitar. E também depois a gente vai ver aí se os outros amigos nossos de convidados têm alguma coisa para oferecer também, a gente já coloca aqui também. Mas aproveita e se inscreve rapidinho aí. Então eu vou passar a bola aqui agora para os três para falar sobre essa questão da Vângela, que vale a pena um pequeno empreendedor abrir um negócio ou é melhor economizar e observar o que vem por aí, porque hoje em dia vivemos muito para pagar as contas só. Casey. Débora. Vou começar então. Tem que ter planejamento. Não basta começar a guardar dinheiro e querer fazer alguma coisa. Primeiro, ter um planejamento. E existem vários órgãos que conseguem ajudar a fazer esse planejamento se a pessoa não sabe fazer sozinha. Eu hoje trabalho no Instituto Êxito de Empreendedorismo. Nós temos cursos online gratuitos para ajudar as pessoas que querem empreender. A gente consegue ajudar desde aquele jovem que não sabe que rumo tomar na vida, até quem já está trabalhando, já quem tem empresa ou quem pensa em empreender. Então o site é www.institutoexito.com.br. Lá tem muitos cursos online que a pessoa pode conseguir esse auxílio, e a gente vai ter mentoria também por lá. Mas a questão é sempre fazer planejamento, que eu vejo os dados, né, que falam que 60% de empresas fecham nos 2 primeiros anos, esses são dados do Sebrae, por falta de educação, por falta de gestão, por falta de buscar conhecimento. O que o Braço bem comentou sobre, mas é difícil. Falou, eu também não nasci sabendo. Eu não nasci sabendo dirigir, mas eu aprendi. E hoje eu entro no meu carro, é automático. Então tudo que você quiser, você pode aprender.
Então, falou assim, puxa, qual que é a importância da educação financeira no nosso dia a dia? Falou assim, quem que consegue, eu falo assim, normalmente nas palestras, levanta a mão, quem que passou hoje o dia inteiro que não teve que pensar em nada relacionado a dinheiro? Nem teve que pagar, nem teve que cobrar, nem teve que receber, nem teve que... Todos os dias, todo mundo lida com algo relacionado a dinheiro. Então, não adianta ir empurrando com a barriga quando vê história bomba. Na questão do empreendedorismo, nós defendemos isso dentro do Instituto, que o Brasil só vai mudar com educação, em primeiro, segundo, terceiro lugar, e em quarto lugar, quinto e sexto com empreendedorismo. É quando cada um cuidar da sua própria vida e parar de querer depender de que o governo um dia dê um sustento. Você trabalhar enquanto tem condições, enquanto é jovem, fazer a sua própria reserva financeira para ficar mais prevenido caso haja alguma crise, alguma coisa que venha de fora. Então, assim, se você já tem um dom, tem um talento, já sabe fazer algo que você ame muito, faça um planejamento, saber quanto que você vai precisar para começar esse seu negócio, que tipo de recursos tem em volta, logística. Então, assim, procure ajuda, procure conhecimento. Pois é, e essa coisa dos carnês é uma loucura no Brasil. Nós fomos do Partido Verde aqui os únicos que fizeram um protesto contra o Brasil ter transformado a indústria automobilística no carro-chefe da nossa indústria. Achávamos que o transporte individual não tinha perspectiva histórica. Em todo lugar do mundo diminui a quantidade de transporte individual e que aqueles carnês dessa grossura eram um assalto à poupança do assalariado e ia dar no que deu. Não sei se já equilibraram, mas se devolvia mais caro do que se fabricava no Brasil. Então, e esse carnê, Graça? Então, tudo é o planejamento. A questão do empreendedorismo, eu acho assim, é extremamente importante que um país tenha muitos empreendedores. Mas para ser empreendedor também não é só a gente acordar de manhã cedo e falar, eu vou ser, né? É legal, né? Meu amigo, meu vizinho resolveu ser empreendedor, olha só, ele está se dando bem. É uma questão de planejar, de determinação, de envolvimento, de comprometimento com a causa. A gente do Bom Suporte, a gente fala muito o seguinte, eu acho que a palavra aqui é economizar. Nós abominamos a palavra economizar. Eu acho que ninguém tem que economizar. As pessoas têm que salvar dinheiro. Qual é a diferença? Economizar significa você deixar de fazer alguma coisa que te deixa feliz, que te dá prazer, para fazer outra. Então você está substituindo, consequentemente perdendo qualidade de vida. Salvar dinheiro, na nossa concepção, é, por exemplo, eu pago R$100 de conta de luz todo mês. Então eu posso fazer determinadas coisas, por exemplo, comprar um filtro de linha e ligar todo quanto é aparelho da minha casa, com exceção da geladeira, e toda vez que eu vou dormir, eu desligo um botãozinho, aquele botãozinho vermelhinho do filtro, e os aparelhos efetivamente desligam. Porque se não for isso, eles estão quentinhos, estão consumindo energia. Quando eu saio de casa e não fica ninguém, também. Então, se eu tomar essa atitude, comprovadamente nós temos isso, você consegue salvar de 10% a 20%. Pô, mas de onde surgiu a palavra salvar? Eu não estou pagando R$100 para a companhia de energia. Se eu conseguir, através dessa mínima atitude, fazer com que a minha conta vá para 80, 90, eu estou pagando a companhia 80, 90. Os outros 10 ou R$20, eu tenho que pegar esse dinheiro e investir. Eu saio para ir no bar, no restaurante, no teatro, e eu uso o serviço de valet. Né? Estou à vontade de falar porque todo mundo, eu acredito que pense dessa forma. Aí eu pego meu carro, entrego para o manobrista, ele manobra o meu carro e coloca na rua. E pago R$25 por isso. O que eu quero? O que eu faço? Eu saio 15 minutos antes, pelo menos uma vez por mês, e coloco o meu carro na vaga da rua. E esses R$25 eu faço investimento. Várias outras atitudes a gente toma
deixando de pagar algum serviço ou algum produto que inevitavelmente nós temos que utilizar, né? E pego esse dinheiro que eu estava pagando a alguém e pago aí um boleto para mim mesmo, fazendo o meu investimento, né? Como um gasto. A gente costuma falar assim, não chega o boleto do celular, não chega o boleto do aluguel, de um monte de boleto, né? Faz um boleto para você, abre uma conta num banco digital, né? Emite um boleto para si próprio, paga, e você começou a converter despesas provavelmente tolas, sem necessidade, em investimento. Ninguém começa investindo nesse país $1 milhão. As pessoas começam investindo, e aí sim, todas as classes, 20, 30, e muita gente fala assim, Brasil, onde você vai investir R$30? No Tesouro Direto, né? Mas tem coisa melhor? Não estamos discutindo aqui ainda isso. Mas assim, eu tenho que me habituar, né? Habituar o meu cérebro em, ao invés de eu pagar boleto para os outros, pagar boleto para mim mesmo. E para finalizar, nós estamos vivendo um momento ímpar no Brasil. Eu sou otimista, né? É bom assim? Eu sou otimista. Nós estamos vivendo um momento ímpar no Brasil. Muita gente fala, e a gente escuta, porque a gente faz educação financeira, a gente tem também assessoria de investimentos, etc. E as pessoas falam, mas gente, taxa de juros está 5%, e a gente vai cair através da essa semana, e está uma coisa horrível, etc. E a gente fala, e a gente grava vídeo e fala assim, mas isso é motivo de comemoração. Eu preciso fomentar ao empresário a possibilidade de ele tomar recursos pelo menos melhor do que vinha tomando, porque aos juros que ele vinha tomando era absolutamente impagável, inviável, né? Eu preciso propiciar ao empresário a possibilidade de aumentar, expandir o seu negócio para que ele possa gerar mais emprego, para que gere mais renda, para que essas pessoas consumam de forma consciente e essa roda desse país andar. Então, assim, eu tenho a confiança e esperança que nós não estejamos vivendo um voo de galinha, né? Mas é uma preocupação sempre, né? É uma preocupação sempre. E, novamente, eu reputo com a maior importância do mundo que nós estamos fazendo aqui hoje, porque certamente nós gostaríamos de impactar todo mundo, mas se nós impactarmos meia dúzia de pessoas, nós estamos cumprindo minimamente a nossa missão aqui. Obrigado, Lemuel. Agora. Beleza. Bom, sobre empreendedorismo, né? Como foi dito aqui, é muito importante buscar conhecimento e na página da Firgum a gente sabe que eu falo muito sobre o acesso a crédito. Né? Firgum quer dizer o quê? Firgum é uma palavra em hebraico. Bom. Que não tem tradução literal para o português, mas é um sentimento de orgulho, de alegria ao presenciar as conquistas de outras pessoas. Fica bem porque algo bom aconteceu com alguém, sem inveja, sem ciúmes, né? Por isso que a gente fala, invista com Firgum, com o sentimento, né? Então a gente sabe que dinheiro por dinheiro não é solução. Pelo contrário, né? Pode ser mais buraco para a pessoa se enfiar, né? Então a gente sabe muito bem disso e o importante é que esse dinheiro seja um dinheiro esperto, um dinheiro inteligente. Né? Então, por isso, a gente realiza parcerias com organizações que, de alguma maneira, estão ajudando no desenvolvimento desse empreendedor. E essas organizações apresentam os empreendedores para a gente, que, por sua vez, passam pela nossa análise de risco e aí sim vão buscar investimento de maneira coletiva. Então, na nossa página, Firgum/parceiros, tem uma série de organizações que trazem esse conhecimento. De como empreender, do que fazer, como investir, como precificar seu produto, como conseguir vender mais, né? Então, com esse conhecimento, elas estão mais aptas a utilizar esse dinheiro e não correr o risco de fechar nos primeiros 2 anos, né? E aí, depois disso, eles fazem essa captação coletiva na plataforma, né? E assim, uma dica que eu posso dar é que empreender é tomar risco, né? Empreender é fazer escolhas todo dia, e se você escolhe uma coisa, você não está escolhendo a outra, logo você está tomando um risco.
né? Então, uma dica que eu dou é para arriscar rápido e barato, né? E testar para ver se esse produto você consegue vender, se esse serviço você consegue vender, né? E aí sim, com esse investimento, sabendo exatamente, então eu preciso de capital de giro para ter novos produtos, para ter um fôlego maior e conseguir receber por prazos maiores dos meus clientes, por exemplo, né? E aí você vai utilizar esse recurso. E na Firgun a gente também procura mensurar o impacto social que está sendo gerado, ou seja, a qualidade de vida dessa pessoa está melhorando, ou esse microcrédito está servindo só para se endividar. Existe muito esse debate, né? Se realmente cria impacto social. Então, no primeiro momento, a gente vê a renda aumentando, a gente vê empregos sendo gerados, e como os juros são baixos para você pagar na Firgun, esses juros altos que você pagaria para um banco, para um agiota, muitas vezes, né? Porque as pessoas não têm a possibilidade com os bancos e esse acaba sendo o recurso. Então, você acaba salvando esse dinheiro, né? E acaba investindo na qualidade de vida da sua família. Então, eu vejo muitas famílias assim, pessoas negativadas, que fazem o empréstimo na Firgun, a gente aceita, e conseguem limpar o nome por causa disso. Ou pessoas que dividiu o quarto com o marido e as 2 filhas e agora conseguiu ir para uma casa maior onde as filhas têm o próprio quarto e estão numa escola particular e a pessoa está indo numa academia para cuidar da saúde. Então esse que é o grande interesse, é o dinheiro inteligente que vai melhorar a qualidade de vida, diminuir a desigualdade social e trazer bons frutos, trazer uma transformação de fato. O poder do dinheiro. Boa. É o Roberto agora. Vamos Patrícia. dar uma lidinha aqui nos internautas, tem muitas perguntas chegando, acho que tá todo mundo querendo entender como que investe seu dinheiro, hein? A Eliane, inclusive, Pena, lá do Amazonas, disse que tá adorando as dicas e que agora vai fazer tudo certinho. Olha, Karine Cavalcante disse, Débora, que máximo! Inclusive, Débora, queria até que você deixasse anotado, a produção anota num papelzinho aí, o teu telefone, que você queira divulgar, o teu site. O da Firgun eu já coloquei aqui também. E lembrando mais uma vez que o Bolso Forte está oferecendo um curso, na verdade é um webinário sobre educação financeira dia 18. Então, o webinário gratuito dia 18 é só entrar curso educaçãofinanceira.com.br. E eu vou dar aqui mais uma lidinha nas outras perguntas antes de passar a pergunta para o nosso professor Oswaldo, que já está aqui na plateia, doidinho para perguntar. A Paola Elide falou assim, como saber se as decisões governamentais podem prejudicar algum investimento? Então essa perguntinha vai ficar aí para vocês por enquanto e agora eu vou passar para o professor Oswaldo fazer a pergunta dele. Boa noite, Pena, Patrícia. Eu fico preocupado aos 70 anos do seguinte, eu venho escutando aqui no país há anos que se fala de inclusão social, inclusão cultural. E por que não realizar a inclusão financeira? Porque, para meu entendimento, tudo que tem a ver com as finanças também é uma cultura. Quando você não tem uma cultura que se adapte a isso, você não pensa nisso. Então perde o foco, não é como vocês especialistas falam disso. E a pergunta é para o Brás. Brás, temos um crescimento enorme dos 60 a mais e de 70 a mais. E todo ano o Brasil tem uma quantidade de pessoas nessa faixa de idade que é quase a população de muitos países da América do Sul. Não vou relatar, mas 7 milhões e pouco Paraguai, 18 milhões Chile, 3 milhões e meio do Uruguai, etc, etc. O que podemos fazer em função de todas essas pessoas, dado que muitas agências bancárias estão fechando, para forçar o cliente a trabalhar com o computador, o celular? Mas uma pessoa com 70, 65 anos, às vezes tem uma postura, uma possibilidade de poder fazer investimento, realizar certas coisas. Ela precisa ir no banco para falar com alguém, porque só digitando
no celular. Como você vê isso? Isso também vai para refugiados, imigrantes, que está crescendo enormemente no Brasil e não tem preparo nenhum. Espera aí um instantinho, Braz. Eu quero apenas grifar que ele fez a pergunta em causa própria. Ele é imigrante, tem 70 anos. Olha só, eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeiro, a questão de nós estarmos vivendo cada vez mais no mundo digital é, na minha opinião, irreversível. A quantidade de agências de bancos, nós temos muito poucos bancos aqui no Brasil, a quantidade de agências que vem fechando ano a ano é absurda. Nós estamos falando de 200, 300, 400 agências por ano, né? E que vão continuar fechando, porque está se mudando o modelo de pagamento, o modelo de investimentos no Brasil, modelo de atendimento. Antigamente, mais um pouquinho atrás, nós íamos no banco e ficávamos irritados de tanta gente que tinha nas filas. Hoje, dificilmente, a gente vê alguém no banco, né? Então, isso eu acho que é algo que é muito difícil mudar. O que é importante a gente pontuar é nos preparar para tal. O jovem, obviamente, tem muito mais oportunidades, porque vivem neste mundo já digital, né? Nós, vou me incluir, obviamente, nós temos que ter atitudes. Que tipo de atitude? É importante que eu dê a minha contribuição e todos nós também venhamos a dar a nossa contribuição mesmo agora, com 60, com 70, eu estou falando isso porque nossos alunos são alunos de 13, 14, 15 anos, 16 anos, e até 80, 84 anos foi o nosso recorde, né? E eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa com mais idade, porque primeiro ela está provando que ela está ativa, né? Ela está viva, está ativa. Segundo, ela está dando um exemplo para dentro da sua própria casa, para os filhos, para os netos, para o vizinho, né? Porque eles devem falar assim: nossa, o que esse velhinho está fazendo, né? Falando sobre finanças. Consequentemente, você vai atrair o interesse desses jovens para tudo isso que nós estamos falando aqui. Em termos de investimentos, eu acho assim, nós somos muito partidários no escritório do contato pessoal, né? Eu acho assim, podemos fazer via digital, dá para fazer tudo hoje via digital, né? Só que assim, nós estamos vivendo num país que não tem essa cultura. Então é extremamente importante que a pessoa sente na sua frente, primeiro para que ela tenha a segurança de olhar nos seus olhos para poder tomar uma decisão sobre uma coisa preciosa que é seu dinheiro, e que haja disposição dos profissionais de mercado, que infelizmente não é tão claro assim, não é tão simples assim, mas a gente pontua muito isso no escritório, de esse relacionamento frente a frente. A gente costuma falar no escritório assim: se chegar uma pessoa aqui com 10 milhões de reais ou uma pessoa de R$1.000, acreditem, não é hipocrisia da minha parte. Eu digo assim, todo mundo tem que ser atendido da mesma forma. Ok, são 3.000 pessoas que têm menos recursos e que eu tenho que aplicar o digital, porque humanamente eu não consigo atender 3.000 pessoas. Mas se a pessoa, e essa foi uma briga do escritório, totalmente vencida por nós, pelos sócios, se a pessoa falar, eu quero no escritório que eu vou mostrar com vocês, ela tem que vir e tem que ser atendida. Por uma única razão, para não se estender, por respeito. Porque eu gosto de entrar numa loja, num restaurante, em qualquer lugar e ser respeitado, independente da minha situação, do meu status quo, seja o que for. Então, eu acho assim, temos que nos preparar para essa mudança, a mudança digital. Investimentos não é banco que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar instituições financeiras, corretoras de valores,
gestoras de investimentos, onde o atendimento é mais personalizado e que você tem toda a autonomia de falar: não me interessa mais o teu atendimento, porque você não está me prestando um bom serviço, eu vou para outro lugar. Sem perda nenhuma, sem nenhum trabalho, e a gente tem que priorizar, dentro de tudo isso que eu estou falando, uma coisa está falando dinheiro, né? O endividado, tem investimento, você tem que priorizar uma outra coisa na vida, que é o tempo da gente. Todos nós nascemos com tempo, é a coisa mais preciosa do mundo, mas infelizmente muita gente não consegue gerenciar esse tempo. Por conta disso, a gente vê muitos pais trabalhando 12 horas por dia para dar uma situação financeira boa para o filho, etc. e tal, só que esquece de viver os filhos, esquece de viver a mulher, esquece de viver a família. E aí um dia acorda, né? E o filho fala: vou casar, né? Vou viajar, vou morar no exterior. E aí a gente fala assim: nossa, como passou rápido, né? E perdemos todas as fases da criança, que não volta mais. Então eu acho assim, nós temos que nos preocupar com vários detalhes. Vamos colocar foco no quê? Aqui, a educação financeira. Mas começar a ter as vertentes, até chegar no investimento, há um longo caminho para se seguir. O que nós não precisamos ter pressa. Mesmo com 70 anos, mesmo com 60 anos, não precisamos ter pressa. Porque a gente precisa fazer alguma coisa, precisa iniciar. E isso eu acho que é relevante, qualquer passo que a gente dê nessa direção. Posso fazer uma contribuição? Eu trabalhei em cidades no interior do Paraná com 8.000 habitantes. A realidade é bem diferente. É muito cheio. É cheio a um ponto de você, se não levar uma garrafinha de água para a mesa, você não conseguir levantar. Te falo enquanto quem trabalhava lá na mesa. E a questão da pergunta dele, tem que aprender, porque é um caminho sem volta. É irreversível. Olhar pelo lado positivo, de você não precisar sair de casa para fazer coisas que antes você tinha que sair para a rua e ficar na fila. Eu já tive uma situação de estar tomando café num hotel, numa viagem, e conseguindo olhar o extrato da minha conta. Em outros tempos isso não seria possível. Então sempre olhar com esse olhar. Eu participei de um congresso de governos inteligentes em Foz do Iguaçu há uns 3 meses, e eu ouvi o depoimento de uma senhora do Reino Unido, ela agradecendo as pessoas que trabalhavam buscando soluções tecnológicas, porque dela tinha dificuldade de mobilidade e dela não precisava mais sair de casa e se expor na rua, enfim, tinha toda a dificuldade dela de mobilidade, agradecendo que ela podia fazer tudo pela internet. Então tudo passa pelo que a gente vem falando, a educação e a busca de conhecimento. Não tem muito segredo. Isso, Débora, é justamente nós ganharmos tempo. Entendeu? O que falta, para nós, para muita gente, é outra coisa que não deveria jamais faltar: paciência. As pessoas são muito impacientes quando alguém chega para você e fala assim: como é que funciona isso? Ah, não é assim, assado. Ela conhece, você conhece, ela não conhece. E aí cria uma pressa que não leva ninguém a lugar nenhum. Ou seja, o desconhecimento vai continuar perdurando. Ora, eu não sei o que o Lemuel faz, né? Eu certamente tenho que aprender com a Débora, consigo, Pena, ou seja, cada um na sua caixinha, mas todos nós deveríamos desenvolver-se um pouco mais preocupados com a cidadania, pensando no bem das pessoas. Todos nós ganhamos dinheiro com o nosso negócio, ninguém é hipócrita, né? Porém, dá para você fazer as duas coisas: ganhar dinheiro e olhar no espelho à noite e falar assim: cumpri mais um dia da minha missão aqui na vida, eu tenho que fazer alguma coisa diferente nessa vida, não é possível que eu venha aqui, né, só para passar. E eu acho que todo mundo deveria ter esse foco. Vocês não acham, provocações em geral, eu penso que as pessoas vão ao banco também em busca de calor humano, atenção, ter com quem falar, que eu acho que a máquina não conseguiu substituir ainda. Mas aproveitando a pergunta de Oswaldo e vendo aqui um jovem, esse emaranhado tecnológico propiciou a coisa do Bitcoin.
E o Bitcoin nessa mídia aí, como é que fica? Outro dia, tem um rapaz que estava aqui e foi embora, né? Arikawa, ele estava criando um Bitcoin que não visava lucro. Ele achava que o Bitcoin podia ser uma moeda solidária. Me disse ele, e eu não entendi muito bem. E aí? Nossa. Agora a gente foi para opostos, né? Mas eu queria voltar um pouco na questão da inclusão financeira. Porque eu acho que o mais importante do que a inclusão financeira é a cidadania financeira. Porque assim, não é só você ter acesso a serviços financeiros, é você não cair em armadilhas financeiras, não se envolver num carnê infinito, num juros rotativo ali que está te consumindo, né? Então, não cair num título de capitalização, que chamam de investimento, não sei porquê, né? E também pensar que assim, a inclusão da pessoa na melhor idade, né? É uma questão, ela vai precisar buscar conhecimento para entender como é que funciona tal, e precisa fazer isso realmente, para se incluir. Agora, a gente tem também no Brasil mais de 40 milhões de adultos que não têm acesso a banco, não têm acesso ou não usam a conta que eles têm e guardam o dinheiro embaixo do colchão. São 820 bilhões de reais por ano que giram embaixo de colchões, né? Então, assim, é toda uma economia brasileira aí que está à margem do sistema, que não está pagando impostos, que, né, das pessoas que não têm acesso a essas soluções e não têm acesso a todos esses benefícios. Você fazer uma transferência para um parente que está lá no outro estado, né? Você guardar, ter uma poupança, enfim, fazer um empréstimo, fazer um seguro, fazer qualquer coisa, qualquer dessas ferramentas financeiras, né? O Bitcoin pode ser, a gente fala um pouco, é difícil você pensar na frente, assim, né? Como é que vai ser o negócio, se os grandes poderosos vão entrar nessa também e cooptar isso, né? Enfim, mas é interessante porque te traz uma liberdade, né? Então a gente tem, as tecnologias foram mudando paradigmas, né? Ao longo da história, assim. Então, por exemplo, o motor a vapor, né? Ele mudou paradigmas. Depois que inventaram, as distâncias encurtaram, né? Depois que inventaram a internet, a questão do acesso à informação foi alterada. Então, essas tecnologias mudaram paradigmas. Então, hoje eu quero aprender como fazer investimento, o YouTube foi a minha escola. Eu, com 18 anos, comecei a ver vídeos e comecei a me educar, porque na escola não tinha nada disso. Como é que você faz um imposto de renda? Como é que você paga tudo, né? E o Bitcoin, não é o Bitcoin em si que é interessante, ele é interessante, mas é o blockchain, né, que é a tecnologia que está por trás. Então, assim, se o motor a vapor ele quebrou o paradigma da distância, a internet quebrou o paradigma da informação, o blockchain ele vem para quebrar o paradigma da confiança. Então, assim, você deixa o dinheiro no banco porque você confia que aquele dinheiro vai estar lá quando você precisar, que o banco vai guardar, né? Só que o que a gente vê? A gente vê por exemplo, a crise de 2008. Os bancos nos Estados Unidos, todo mundo confiava neles e grandes bancos de décadas faliram porque foram irresponsáveis na administração desse dinheiro das pessoas, e quem salvou foi o governo americano, salvou esses bancos, né? Então foi o próprio povo que acabou salvando. Então o blockchain ele vem para quebrar esse paradigma da confiança. Por quê? A informação fica registrada publicamente num grande arquivo digital onde ela pode ser consultada. Os blocos dessa corrente, né, o blockchain, né, eles estão conectados, eles não são divisíveis, né, esses blocos eles não podem ser invadidos.
Então é como se fosse um cofre transparente, onde você pode ver o que está lá dentro, as transações que aconteceram lá dentro, a sua transação feita lá dentro, mas você não pode alterar aquela informação. E então o blockchain ele pode ser extrapolado para diversas outras necessidades da humanidade, né? A questão, por exemplo, de autenticação de documentos, né? Então hoje a gente precisa ir num cartório, pegar fila para receber um carimbo em 3 vias e ir na outra mulher para carimbar de novo. Que coisa mais antiquada isso, e ainda né? é passível de fraude. Ainda é passível de fraude. Então, por exemplo, existem tecnologias que vêm para tentar solucionar esses problemas. Não só isso, mas contratos inteligentes também. Então é uma tecnologia muito disruptiva que ainda tem muito chão para ser desenvolvida. Né? Só que quando vir, vai ser muito rápido, vai ser muito explosivo, assim, porque a internet ela demorou para se desenvolver e assim toda uma infraestrutura teve que ser construída para os fios chegarem aqui, para esse vídeo ser transmitido e tal. E o blockchain ele é feito na internet, né? Você precisa de internet e todos os cabos já estão aí, né? Dentro dos oceanos e tal. Então vai ser muito mais rápido e vai ser muito disruptivo, né? O bacana é que o Bitcoin ele é uma moeda onde você pode e também um meio de pagamento em si, né? Então isso que é a grande evolução do blockchain. Espero que venha para Também é um ficar. caminho sem volta. Eu acredito nisso. E aí, Brad, você acredita nisso? Eu penso assim, eu não coloco meu dinheiro no Bitcoin. Eu não boto porque também não tenho, mas tudo bem. Por uma razão só. Eu acho assim, é uma situação irreversível mesmo, não tem jeito, né? Assim como nós passamos desse processo de bancos convencionais para banco digital e etc, né? Sabe-se lá o que vem pela frente, a questão da moeda no meio de pagamento provavelmente não será o que é hoje, no futuro muito próximo. E às vezes é até inimaginável o que vai ser efetivamente. Pode ser uma Vídeo cheque, né? Cheque Pois sumiu. é totalmente antiquado, agora não existe mais, acho, né? Mas enfim, então eu acho que é algo irreversível. Por que eu digo que eu não coloco o meu dinheiro? Porque eu tenho muita dificuldade de entender que algo que não tem uma fiscalização, que não tem uma autorregulamentação, não me deixa tão exposto, né? Eu prefiro, para ser bem simplista, eu acho assim, eu tenho um mercado de ações no Brasil, que eu posso investir naquilo que eu estou vendo, né? Eu não estou nem extrapolando para o exterior. Eu tenho uma série de investimentos que fogem ao conhecimento do público, por falta de conhecimento novamente, que é muito mais palpável. Nós, como escola financeira, de educação financeira, nós estamos muito mais pautados em levar o conhecimento daquilo que a pessoa pode enxergar, sabe, tipo abrir a janela e ver o jardim, né? Do que a gente querer mostrar algo para as pessoas que está muito distante delas. Eu prefiro mostrar que ela pode e a importância que é uma pessoa investir no mercado de ações, investir no tesouro direto, enfim, nesse investimento que eu vou chamar mais de convencionais, do que extrapolar por algo que eu acho que vai acontecer, mas ainda está um pouco distante da realidade atual. Ainda não é. Agora, não tem jeito, né? O caminho é isso, pode dar outro nome, mas caminha para uma mudança desse meio de pagamento convencional que a gente tem hoje. Patrícia. Bom, tem algumas questões aqui que eu acho que são para o Pena. A Vera Mota colocou a questão do consumidor está ligada à questão financeira. Como equilibrar, fazer com que o consumidor torne realmente um cidadão. Depois a Ligiane Medeiros falou empreender, investir sempre. O Cauê, em que momento é melhor para investirmos? E depois temos também uma pergunta para o Lemuel.
que ele pode responder logo após que a Samantha também vai fazer uma pergunta. Mas a Vângela colocou assim: Lemuel, sua empresa segue algo do tipo que Muhammad Yunus propôs na Índia? Então você vai responder já, porque agora a Samantha vai fazer uma pergunta. A minha pergunta vai para Débora. Eu não costumo fazer pergunta, mas eu acho que é algo que eu sempre pensei durante muito tempo, desde pequena. Meus pais, minha mãe, minha avó, eles conseguiam guardar dinheiro. Exatamente como disse o Braz, ele disse assim: não, a gente não pode usar a palavra economizar. Minha mãe não economizava, mas ela conseguia guardar dinheiro. Mas os tempos eram outros. Não, os tempos sempre foram difíceis, nunca foram fáceis. Meu pai foi funcionário público. Ele teve uma época que teve as brisoletas, que eles não recebiam salário. Bem lá atrás, tinha as brisoletas. E eles, então, assim, não nem recebeu o salário direito, eles não recebiam. E mesmo assim, minha mãe conseguia fazer poupança. Eu me criei com minha mãe com poupança na Caixa Econômica. Então, assim, desde pequena. E isso me marcou. E eu cresci com essa educação financeira. Só que eu não tenho essa educação financeira. Eu não tenho. Como que a gente pode começar a adquirir isso, Débora? Onde nossos internautas que estão agora conosco, que são jovens, aonde a gente pode começar a buscar isso? Em qual momento? Como fazer isso? Isso é uma pergunta. Mas eu também tenho outra pergunta para o Braz. É possível fazer investimento com pouco, muito pouco, para que a gente possa realmente ter aí acesso a começar a melhorar, a entender mais? Então essa é para Débora e outra para o Braz, tá bom? Maravilha, obrigada, Patrícia. Sempre se a gente pensar em começar um investimento, falando do banco, eu conheço bem do que eu vendia no meu balcão, né? Sobre essas novas tecnologias e plataformas de pagamento eu venho estudando agora nos últimos anos, quando eu saí de lá. A gente faz uma análise de perfil do investidor, API, isso é obrigatório, regulamentado, é obrigatório para a gente descobrir se a pessoa é mais conservadora, para eu, enquanto consultora de investimentos, indicar investimentos mais conservadores, mais arrojados, enfim, a gente identifica o primeiro perfil. Nada impede que a pessoa chegue na nossa mesa e solicite um investimento fora do perfil dela, assim, no termo de início, sem problema. Eu sempre fui uma consultora, uma gerente consultiva. Eu recebi algumas vezes algumas reclamações dos meus gerentes porque eu demorava mais nos meus atendimentos, porque eu queria que as pessoas entendessem o que elas estavam levando. Eu explicava as 3 características que você considera em todo investimento: rentabilidade, liquidez e segurança. Você não tem os 3 muito bons em nenhum tipo de investimento. Normalmente um investimento com mais segurança, como a poupança, por exemplo, vai te dar uma liquidez alta, mas te dá uma rentabilidade menor. Então, assim, estudar conforme o perfil da pessoa para a gente saber o que indicar, mas a pessoa também já chegar orientada, seja num banco, seja numa agência de investimentos, né? Parabéns. Eu sempre fiz isso. Eu ensinava meus clientes a usar os pontos do cartão de crédito para viajar. Ninguém vendia, ninguém sabia, perdia pontos, né? Enfim, talvez por isso eu não tenha continuado mais lá. Eu já tinha comentado com a Samantha, também vou dar um presente. Eu desenvolvi uma planilha há alguns anos e eu venho melhorando ela, que não é só uma planilha de orçamento familiar, que não basta você só anotar os gastos. Anotar os gastos é como se estivesse olhando para o retrovisor. Eu tenho que planejar também, que é olhar para o meu para-brisa, para frente, né? Então eu consegui juntar essas duas coisas através de alguns cursos de educação financeira que eu fiz. E para quem mandar solicitar ali na live, eu vou enviar essa planilha, vou enviar para o pessoal aqui, eles podem disponibilizar, que é uma ajuda para começar. Não basta, posso passar ao final o contato nas redes sociais também, né? Podem me chamar por lá. Porque não basta eu somente anotar e depois eu ver o tamanho do estrago. Eu tenho que pensar, já planejando, o que o Braz usou como salvar dinheiro, eu ensino como se pagar primeiro. Não adianta eu receber o salário na minha mão e eu sair pagando todo mundo e não sobra nada para mim. Então, me pagar primeiro é pensar no meu futuro, é fazer o planejamento para as minhas férias, para a minha qualidade de vida, para eu ter o meu valor já destinado para o meu lazer, para a minha educação, porque você tem que estar investindo. E sim, é possível, porque quando você tem primeiro consciência de onde você está gastando, onde está indo o teu dinheiro,
você consegue fechar a torneira, como ele falou, apagar a tomada, a luz, e toda a família pode contribuir. Porque muitas vezes um filho adolescente acha assim, mas eu não trabalho fora, como que eu posso ajudar? Você pode ajudar de repente fazendo alguma coisa do serviço doméstico, que os pais vão precisar contratar alguém para fazer. Você pode ajudar fechando a torneira, você pode ajudar não desperdiçando comida. Então assim, até os pequenos furos podem afundar um barco. Quando a gente não cuida desses pequenos gastos, é dinheiro que está indo pelo ralo. E esse dinheiro é um dinheiro que você podia estar investindo ou indo comer uma pizza com a família no fim de semana, e você está desperdiçando com uma luz acesa, você está desperdiçando com uma torneira aberta. Então não é uma forma inteligente de usar o meu dinheiro. Mas assim, como que um pai vai ensinar uma coisa para o filho se ele não sabe? Então a responsabilidade do pai também, enquanto educador, de buscar esse conhecimento, essa informação, e tem de graça por aí, em muitos lugares, a gente está aqui para contribuir também. De que sim, é fácil, mas tem que começar. É um passo por vez, mas eu não consigo, eu não sei. Faz no primeiro mês, faz num dia, no outro dia você faz de novo. É por repetição, eu falo, é que nem academia. Você não entra na academia num dia e no outro dia você está levantando 200 quilos. É uma repetição que muitas vezes é bem dolorida. Você sai da academia dolorida, no outro dia você volta, mas é até um hábito, até que aquilo vai se tornando fácil. Então tem que começar. Se isso está te doendo no bolso de alguma forma, começa. É o primeiro passo, é começar. Em relação a investimentos, essa é uma lenda urbana que se tem, que para fazer investimento precisa de muito dinheiro. Eu vou falar de dois bem rapidamente. Tem um que é muito simples, mas também não é de vasto conhecimento, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem investimento que você tem alta liquidez, ou seja, você aplica o dinheiro e pode resgatar a qualquer momento sem ser penalizado. Por exemplo, poupança, que é o investimento do brasileiro, que é seguro, etc. e tal, na minha opinião, é o investimento mais arriscado do país. Por quê? Porque existe o risco de eu perder dinheiro. Historicamente, nós temos vários exemplos, você perde dinheiro. Significa, e para ser prático, hoje a taxa Selic, que é uma taxa de referência no Brasil, está em 5% ao ano. A poupança paga 70% da taxa Selic, logo 3,5% ao ano. A inflação projetada para o ano que vem é 3,60%. O que significa que se eu investir, se eu não falhar com a memória, mas se eu investir R$10.000 na poupança hoje, a 3,50 ao ano, e eu descontar a inflação, porque me come o meu poder aquisitivo, a inflação, daqui a um ano, esses 10 mil, mesmo aplicado em poupança, serão equivalentes a 9.990, porque a inflação é maior. E isso, mas agora que está acontecendo, não. Nós temos exemplo de 10, 20 anos que, se a pessoa soubesse investir nesse Tesouro Direto que eu estou falando, que é o mais simples de todos, ele teria tido 7,5 vezes a rentabilidade que ele teve na caderneta de poupança. Então, tem título no Tesouro que eu nunca vou ter a preocupação com a inflação, porque ele me rende a inflação mais uma taxa de juros. Então cai por terra essa preocupação agora. Mas e se a inflação for 3,60? E se for 4? Não tem problema, eu recebo mais uma taxa de juros. Ou seja, dentro do Tesouro tem vários tipos. E a partir de quanto eu consigo aplicar? R$30, 30, R$40. Isso sem falar, Débora deve conhecer bem, tem uma coisa chamada no mercado, um termo técnico que eu não gosto de usar, marcação a mercado. Significa basicamente o seguinte: tem aplicações que você faz nesse Tesouro Direto que rendem inflação mais juros, vamos chamar, eu tenho alguns exemplos, mas sei lá, 8% ao ano, inflação mais juros. Se você tiver o mínimo de conhecimento, você pode vender esses títulos antes do prazo, que essa rentabilidade de 8, 9% ao ano, ela já se transformou em alguns momentos, não uma única vez, em 90, 96, 260% ao ano. Ninguém tem conhecimento disso. E a hora que você mostra isso para as pessoas, elas falam, não é possível, deve ter alguma pegadinha nessa história. E outro investimento, para finalizar, é o investimento. Você falou que a sua mãe, seu pai
juntavam dinheiro, né? Caneta de Qual origem que eles são? São brasileiros? São de origem... espanhóis e portugueses. Então, essa é a grande razão deles saberem. Porque todo mundo que vive no exterior, né? E daí, tanto faz a Europa, em especial a Ásia, pelos problemas que eles tiveram de Japão, de guerra e etc., eles pensam com uma cabeça diferente do que a nossa. Então isso vem já no sangue, vamos dizer assim, né? Não é que foram na escola, se nós não tivermos, imagine, né, os nossos pais, nossos avós, mas isso já vem, vem na pele, não é verdade? O que nossos pais, nossos avós faziam? Basicamente com investimentos. Juntam um dinheirinho, compra uma casinha, porque a hora que você diminuir teu ritmo, você tem aluguel para receber. Sobrou mais um dinheirinho, compra outra casinha, constrói uma casinha, você vai. É assim, né? É o investimento no setor imobiliário. Hoje, nós podemos fazer a mesma coisa num investimento chamado Fundo de Investimento Imobiliário, que nada mais é do que você comprar uma cota, a gente brinca no escritório, que é você comprar um tijolinho e no mês seguinte você já receber aluguel. Você tem shoppings aqui em São Paulo, Higienópolis é um, que não tem um dono. O dono é o fundo imobiliário, que eu sou dono, você é dono, o senhor é dono, todo mundo é dono. Eu tenho lá 10 tijolos, você tem 15, outro tem 100 mil tijolos, e cada um recebe o mesmo aluguel proporcional ao que investiu. A partir de quanto eu posso fazer isso? De R$100. Então é como se eu construísse uma casinha tijolinho por tijolinho, só que eu não preciso terminar minha casinha para receber aluguel. A cada tijolo que eu compro, no mês seguinte eu já recebo aluguel. E quanto mais tijolinho eu for comprando, mais aluguel eu vou recebendo. Quanto eu recebo? Tecnicamente, o dobro do que eu recebo se eu tenho um imóvel convencional. Eu tenho uma casa, alugo, recebo mais ou menos 0,35% sobre o meu valor investido. Tem que descontar imposto de renda. Quando eu estou no fundo imobiliário, eu recebo para cima e para baixo, tem os dois, mas em torno de 0,70% ao mês sobre o que eu investi, isento de imposto de renda. Então, assim, é acessível a todo mundo. Eu não preciso ter muito dinheiro. Eu só preciso, nós estamos sendo redundantes, conhecimento, né? Sempre conhecimento. Lemuel. Bom, como é que era o nome mesmo dela? Vângela. A Vângela. Então, Vângela. É isso mesmo, o nosso trabalho está muito inspirado no que o Muhammad Yunus fez em Bangladesh, né? Ele é conhecido como o pai do microcrédito moderno, né? E das microfinanças em geral, né? Então você fala microfinanças, são as soluções financeiras adaptadas para a realidade das classes CDE, né? Então por isso o microcrédito, a microfranquia, né? O microseguro, por exemplo. Então é uma série de adaptações para que essa solução esteja coerente com a realidade dessa pessoa, né? Curiosamente, Pena, o Yunus ele ficou famoso mundialmente pela questão do microcrédito, né? É um economista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E deu acesso a crédito para milhões de pessoas mesmo, né? Com o Grameen Bank. Mas o microcrédito, existem relatos de muitos séculos antes, né? E o primeiro relato é do Jonathan Swift, que é autor do livro das Viagens de Gulliver. Ele era um nobre, né, um autor assim e tal, e ele tirava o dinheiro do próprio bolso para emprestar para pessoas pobres, e isso foi se desenvolvendo até hoje, que a gente entende como o microcrédito, né? O Yunus ele trouxe algumas inovações, então o empréstimo em grupo. Então são várias pessoas tomando empréstimo ao mesmo tempo e uma é avalista da outra. Então, se eu não pago, você vai ser responsável pelo pagamento daquela parcela, e aí isso traz uma segurança maior para o investimento, né? E é solidário, né? E existe empréstimo solidário. Sim, é um empréstimo solidário, os juros são mais baixos, né? A acessibilidade é melhor, né? Porque ele viu que... e mulheres, né? Então, assim,
a taxa de repagamento das mulheres é muito, muito mais superior do que a dos homens. Então, assim, mais de 90% dos empréstimos feitos para o microcrédito pelo Grameen Bank do Yunus são para mulheres, né? Porque ele percebeu que eram artesãs que tomavam empréstimo com agiotas, que cobravam juros altíssimos e elas pagavam esses agiotas, né? Apesar de não estarem crescendo nos seus negócios, estarem patinando ali no seu negócio, apesar disso elas pagavam. E aí ele começou a pensar, poxa, e se eu emprestar? Aí foi fazendo esses testes no final da década de 80 e hoje a gente tem consolidado essa prática de serviço financeiro, né? Samuel, você é um predestinado, dizia Simão. Sua mãe, no berço, disse que você vai se chamar Lemanuel. Vai emprestar dinheiro aos pobrezinhos. Exatamente. Você já ouviu o Zé Simão? É muito. Zé Simão já ouvi ele fazer com o Boixá, né? Na rádio. E exatamente isso. A gente acredita muito que pelo acesso a crédito a gente vai ajudar a desenvolver o empreendedorismo no Brasil. E o micro e pequeno empreendedor emprega mais de 50% da mão de obra brasileira. Então o microempreendedor ele é mais importante do que o grande empreendedor, né? Então ele emprega mais, ele gira mais, é responsável por quase 1/3 do PIB no Brasil, né? Então a gente precisa tornar acessível os serviços financeiros para quem mais precisa. Porque, Lemuel, há uma mística. Então, por exemplo, o agronegócio é importante, não tenha dúvida, mas é 5% do nosso PIB. Quem segura a bronca da nossa alimentação é a agricultura familiar do pequeno produtor. Então há muita onda nesse negócio e que a gente precisa justamente olhar com esse olhar diferenciado para a produção humana, né? Então eu sou super a favor, coisa que, se você me permite, o governo não tem. Então, para dar sequência, um dos nossos perguntadores internéticos perguntou o seguinte: como o governo pode atrapalhar? Passo para você. Então, a pergunta foi assim, né? Como que a gente, o que o governo faz que pode influenciar na gente? Né? Pode atrapalhar mesmo. Então, assim, os investimentos que a gente faz, eles sempre estão atrelados a algum indexador que vai trazer aquela rentabilidade para o investimento, né? Mais na renda fixa, né? Nos fundos também. Então, a taxa Selic, a taxa básica de juros, é interessante ficar ligado, por exemplo, nas reuniões do Copom, do Banco Central. Então, o que vai ser decidido nessas reuniões, porque você mexe nos juros para tentar movimentar a economia, né? A ideia é essa, na teoria, né? Que você abaixa os juros para trazer um aquecimento para a economia. E aí, quando você vê a economia não andando e os juros caindo, você fica um pouco apreensivo, né? Então, quer dizer o quê? Investimento externo vai acabar saindo do país porque a gente não está pagando nada de juros para esse investidor. E aí o dólar sobe, né? Mas o dólar subindo é bom para empresas que exportam. Então, se você tem um investimento na bolsa, numa Suzano, numa Klabin que faz celulose, né, exporta isso, você vai ter bons ganhos. A inflação, por exemplo, né, outro indexador que também influencia os nossos investimentos. O fundo imobiliário que você falou é o GPM, que faz a correção anualmente. É o GPM. Então, são indicadores que podem trazer para você a ideia da influência que isso vai ter nos seus investimentos, né? Eu acho que é um pouco mais isso. E aí, enfim, né, acho que ler muita notícia para entender como os investimentos públicos estão sendo feitos e como que isso pode influenciar a economia. Posso dar um exemplo prático que aconteceu comigo?
todos os negócios, empresas e as nossas finanças pessoais estão sensíveis a qualquer mudança, seja política, econômica, enfim. E quando a gente fala de globalização, o que acontece do outro lado do mundo influencia sim aqui. No ano passado, quando eu ainda estava trabalhando no banco, eu atendi um cliente, era de um perfil totalmente conservador, mas chegou na mesa decidido a investir em fundo de ações. Ele estava super informado, já era um senhor aposentado, continuava trabalhando. E eu vi lá que estava com 97% do CDI acumulado no último ano, coisa fantástica. Eu falei, vou colocar R$1.000 ali para ver. Tranquilo, R$1.000 era um valor que eu tinha recebido lá de um abono. Na outra semana, o presidente americano entrou com um decreto sobretaxando o aço. Eu coloquei em ações da Vale. Sobretaxando o aço importado. As ações caíram, assim, perdi dinheiro, estou com menos de 1.000. Eu deixei, porque sempre quando eu explicava para os clientes questão de fundo de ações, questão de risco, a gente pode comparar com as criptomoedas, né? É cíclico. Se você sobe, daqui a pouco cai, você tem que esperar. Se você não tiver paciência, você perde dinheiro, você incorpora o prejuízo, né? É sangue frio. Tem que ter sangue frio. É questão do perfil, mas eu sempre aconselhava colocar, como diz, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Um pouquinho lá na previdência privada, que hoje ainda é o único investimento no Brasil que te assegura 100% você deixar para um beneficiário. Quem tinha filhos pequenos, eu sempre aconselhava. Porque se acontece alguma coisa de repente com aquela pessoa, e eu já vi acontecer, a família fica totalmente desamparada. Então, assim, é um pouquinho em cada, conforme o perfil da pessoa, mas eu senti na pele que uma política, uma coisa que o governo lá nos Estados Unidos fez, afetou aqui. Então, por isso a importância de você conhecer o seu perfil de investidor e experimentando, assim, não coloca os dois pés no rio, como diz o Warren Buffett, nunca deixa a profundidade do rio com os dois pés. Vai com uma, põe um pouquinho e vai adaptando e vai gerando conhecimento para você na média. Quando eu estudei, fiz minha especialização de finanças corporativas, você nunca elimina o risco de nenhum tipo de aplicação, mesmo embaixo do colchão. Existe o risco de roubar, existe o risco de queimar, existem riscos, sempre vai existir. Mas quando você faz um portfólio mixado, você diminui potencialmente esse risco e aumenta a tua rentabilidade na média. Eu publiquei um artigo num evento internacional de administração, foi da minha primeira pós de gestão empresarial, que é a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras brasileiras. Então, assim, a empresa, o banco, né, as instituições financeiras em geral, elas estão sim ganhando dinheiro com isso, tem um spread altíssimo, mas saber qual é a contrapartida social que eles estão dando. Então eu consegui identificar algumas coisas, depois posso compartilhar esse artigo também com vocês. São pouquíssimos. Tudo depende, é muito mais assim, eu não gosto de terceirizar a responsabilidade pela minha vida. Eu gosto assim, de eu assumir o que eu estou fazendo, se eu estou investindo, se eu estou guardando, não estou guardando, não deixar que o governo, a política determine o que vai ser do meu futuro. Eu acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade por si, pela sua família e pensando o que é melhor para si e trabalhar dessa forma. Posso pontuar sobre isso? Claro. O que eu penso? O que o país pode fazer para atrapalhar? Eu acho que é ele não fazer nada. Eu acho que ele não agir é o que ele pode fazer. Nós estamos aproximadamente com 25% de capacidade ociosa na indústria. Nós estamos com 50 milhões endividados. Nós estamos com 12 milhões de desempregados. Nós estamos com a menor taxa de juros básica de todos os tempos no país. Nós estamos com a terceira menor inflação já vista no Brasil. O cenário todo é um cenário de prosperidade. O que precisa fazer? Alguma coisa. E nós não vamos entrar no mérito aqui se a reforma da Previdência tributária administrativa está no caminho certo, se vai ser, não vou entrar nessa analogia. O que eu quero dizer é que algo precisa ser feito. Bom, mas esse levantamento que você fez não é crise. Não. É crise e vai ser eternamente crise se nada for feito. Porque, veja bem, se eu pegar a Bolsa de Valores, eu pego a Bolsa de Valores porque para mim é um comportamento padrão econômico. Não, é um sinal fortíssimo. Não é? Nós temos, a gente demonstra nas nossas aulas, o comportamento da Bolsa do Brasil desde 1963 até os dias atuais. Então a gente vê 5, 6, 7 anos de ciclo de alta
5, 6, 7 ciclos de baixa, e alta e baixa. A gente costuma falar que a maior prova que a economia sempre anda para frente, pena que aqui no Brasil, desculpa, Não, tem um dó. que a economia não anda na velocidade que a gente deseja, mas a prova é que ela é ascendente, porque se nós pegarmos qualquer gráfico, esse aqui da Bolsa do Brasil, qualquer gráfico do mundo, ele oscila, mas todo ciclo de alta é superior ao ciclo de baixa, o que significa que as empresas são mais valiosas, têm mais valor. Nós saímos de um ciclo de baixa de 2008, depois de 8 anos, em 2016. A Bolsa de Valores subiu de 2016 até agora, a grosso modo 120%, mais ou menos, 120%. Só que a última vez que ela começou a subir, depois de ter caído muito, 1998 até 2002, ela subiu arredondando 780%. Muito bem, mas nós estamos em crise. Ok? Nós estamos vivendo o fruto de algo que não foi feito ou foi feito errado no passado. É por isso que o governo precisa agir. Repito, não vou entrar na analogia de que a Previdência está certo, que a reforma tributária, nada, não é isso que está me importando aqui agora. Algo tem que ser feito. O mundo, ele vem crescendo. Depois da crise de 2008, onde foi originada lá fora, nos Estados Unidos, os Estados Unidos vem crescendo há 7 anos. Tem essa briga do Trump com o chinês, né? Que isso sim, né, Débora? Assim, a gente brinca com o nosso pessoal e fala assim, chegou o fim de semana, descanso depende do Trump, né? E na segunda-feira você não sabe o que vai acontecer, sempre que é mal-humorado, né? Mas assim, eu sou partidário que em maior ou menor velocidade, tanto a questão brasileira quanto essa questão do Trump com o chinês, vai passar. O acordo vai sair. A Europa, que normalmente ela é mais lenta na sua recuperação, até pela sua condição geopolítica, etc., ela vai evoluir também. Na minha opinião, nós vamos passar um ciclo mundial de crescimento. Pode acontecer alguma coisa destemperada, algum problema, algum outro cataclismo? Pode, isso não dá para imaginar. Mas eu não vejo esse cenário Mas agora. isso é bíblico, né? O tempo Exato. das vacas magras e das vacas gordas. Exatamente. O capitalismo ele funciona nesses ciclos, né? Então depois você sempre tem essas crises acontecendo. A questão é até quando isso vai acontecer, né? Depois da crise de 2008, a desigualdade se agravou ainda mais, né? Então assim, quem está nas cabeças ali na hora da crise sai mais rico da crise, né? E as pessoas que estão fazendo a sociedade funcionar, os trabalhadores, né? Eles não ficam com o que é gerado pelo produto interno bruto, né? Quem fica é a parte mais alta das elites, né? Então assim, eu acho que a gente tem que trazer essa discussão também, né? Eu acho que é o que nós estamos fazendo. Nós não vamos conseguir acabar com a crise, nem do Brasil nem do mundo. Nós precisamos acabar com a nossa própria crise. Eu saber gerenciar, né? Provavelmente, educação financeira, planejamento, para que a gente saiba gerenciar melhor as crises, né? Porque assim, as crises de um lado e de outro, elas vão acabar acontecendo, né? Por erros humanos, por erros de sistemas, né? Então, o que eu preciso é cuidar dentro de mim, dentro da minha família, para que eu tenha uma condição melhor e possa gerenciar novos desafios que virão. Se a gente não cuidar de nós vamos conversar aqui eternamente, nós vamos viver mais 10, 20, 50, 100, 200, quem acredita em novas vidas, né? Vai voltar e vai estar discutindo a mesma coisa, porque nós não vamos cuidar do nosso berço, entende? É para comparar assim, bem simples com a saúde física. Se eu tenho uma alimentação equilibrada, se eu tenho prática de exercício físico, se eu cuido da minha saúde, quando vem alguma doença externa, eu me recupero mais rápido.
Assim, colocar bem fácil para todo mundo entender. Se eu tenho esse hábito de me cuidar e saber o que faz bem para mim, de alimentação, de exercício, eu tenho essa prática, quando vem alguma coisa de fora, me recupera mais rápido. Quem não tem isso, às vezes acaba até morrendo. Mas tem um problema aí mais geral que um pouco o Lemuel passou, que é um processo brutal de concentração de renda. Veja esses processos migratórios, né, onde as pessoas morrem da Síria, inclusive na América Latina, que Trump até propôs fazer o muro para impedir que os latino-americanos cheguem aos Estados Unidos. Essa é a forma de organização da sociedade, ela é perversa. Isso é real. Então eu sei que a gente estando melhor equipado, a gente pode superar a circunstância. Mas também em um determinado momento nós temos que atacar a circunstância. E essa é a razão do Partido Verde existir. Nós achamos que a sociedade tem que se organizar, se conceber de uma maneira diferente, mas em tudo, desde a forma de produzir, a forma de consumir, a relação entre as pessoas. Quando a gente fala de paz, é como um copo d'água para quem tem sede. Ao chegar a esse número absurdo de 8 bilhões de seres humanos nessa bolinha azul girando no planeta, não dá para a gente ter hipercompetitividade entre nós, ter um conceito de nação como se o mundo pudesse ser fragmentado. Nisso aí, John Lennon já cantava O Mundo Sem Fronteiras desde os anos 70. Então, é uma preocupação nossa de dar consciência planetária, não é? O que não tira nenhum grãozinho da ciência posta aqui. Mas nós precisamos, além de educar o povo brasileiro financeiramente, ter gestos solidários, como é a proposta aqui do Lemuel. Lemuel não. Até o final a gente... Só o Gulliver para se chamar de Lemuel. Mas bacana. Então, nós precisamos reorganizar, né? Mormente, mesmo por sugestão da grande concentração de ambientalistas em Madrid, até com a presença da Greta, que é uma menina que revoltou lutando pela diminuição do aquecimento global. Então, é uma coisa absurda o que acontece, a inexplicável ainda hoje do petróleo nas praias nordestinas, chegou até o Rio, o incêndio no Pantanal, na Amazônia, a falta de interesse do governo e da produção, por que não dizer? Não são todos os caras do agronegócio que são insensíveis, não são todos, eu sei, mas a grande maioria é de uma inconsciência absurda. Não sei se é inconsciência, mas eu tive uma situação, uma vez no caixa, no banco, atendendo uma pessoa, um bate-papo bem sobre isso. Eu estava entregando um maço de 5 mil reais para ele, e a gente falando justamente sobre isso. Vai chegar num ponto, eu falei assim, a vontade é pegar aquele dinheiro e falar assim, come. Bebe agora, vê se mata tua sede, porque as pessoas fazem isso por dinheiro. Eu já trabalhei com muito dinheiro passando pela minha mão, né? Não era meu, mas dinheiro dos outros, e ver que as pessoas fazem isso por dinheiro, por ganância. Né? Mas toda a base é educação. A gente fala assim, se hoje toda a riqueza do mundo fosse distribuída igualitariamente por todas as 8 bilhões de pessoas, todo mundo seria rico.
Só que em pouco tempo esse dinheiro voltaria para a mão de quem é rico hoje. Por quê? Porque eles sabem cuidar. Então toda a base que nós três estamos falando aqui toda noite é a educação. Nossa educação financeira, uma conscientização como um todo, de que não é dinheiro, que é a primeira fala do Brás, não é dinheiro que resolve o problema de dinheiro, é a educação, é a consciência. Porque daí, por conta disso, eu não sei cuidar do meio ambiente à minha volta, eu ajo como se tudo fosse infinito, tudo não fosse acabar, eu não penso, eu quero viver o hoje, e não é assim. Eu estive no Museu do Amanhã no Rio, no começo do ano, e eu fiquei surpresa com o que eu vi lá. Porque a impressão que dá é que você vai ver coisas futurísticas, e na verdade eles trazem toda uma reflexão sobre de onde viemos, onde estamos e onde vamos chegar se continuarmos da forma como estamos hoje. Então nós não teremos um futuro muito longo se continuarmos agindo dessa forma. Tanto que assim, numa dos meus perfis de redes sociais, eu me disponho a falar sobre desenvolvimento sustentável, empreendedorismo sustentável, porque eu não posso sair por aí usando como se, sem pensar no coletivo, sem pensar em quem está sendo prejudicado na outra ponta. Porque o que poluiu as praias no Nordeste não foi consciência ambiental, foi a ganância financeira de alguém. Sempre é pela ganância do dinheiro, as pessoas matam, humilham, maltratam, mutilam, assediam por conta do dinheiro. E no final, quando a gente morre, e eu quase morri algumas vezes, tive situações de doença e de acidente, que eu sei que sim, nós temos que ser previdentes, pensar no futuro, mas a gente tem que viver bem no hoje também. E cuidar de quem está à nossa volta, da nossa família, de outras pessoas que muitas vezes a gente não pensa, mas que estão sendo afetadas pelas nossas atitudes. Eu não vou levar nada, mas o que eu estou deixando de bom no mundo? Tá vendo aí? Você que tem relações com a Índia. Orgulho. Biologicamente. Dona Patrícia. Vamos lá, então, antes das considerações finais, vou ver aqui quem foram os últimos que entraram no nosso chat. A Luciana Ferzi, a Yara Kassab, minha amiga, um beijo, prima do nosso ex-prefeito Kassab. Sérgio de Aletac, Nuno Galo disse, economia criativa seria uma pauta ótima para a próxima rodada. Abraços aos amigos Pena e Patrícia. A Vângela disse, agradeço as dicas. Maria Tereza também entrou e inclusive disse que os bancos assediam os aposentados e pensionistas e que essa prática tem que acabar. A Vângela também disse, Pena, você concorda com os métodos do ministro Paulo Guedes da economia no Brasil do ano que vem? Acho que vai ficar para as considerações finais do Pena. O Nuno também disse que tem uma dica para conhecerem, se é que já não conhece, um Instagram chamado Favela do Investidor. Deixa eu ver quem mais. Aqui a Vera Mota falou que educação financeira não está dissociada de educação como um todo. É na infância que se aprende valores e essa deve ser uma questão também econômica para as crianças, deveria ser tratado isso na infância também. Maristela disse que parabéns pelas dicas, Patrícia, Pena, Presidente Pena, convidados, Washington Rio Branco também entrou e agora a gente vai para as considerações finais, mas acredito que o debate foi super rico, esse equilíbrio entre os meios de se investir o seu dinheiro, de saber educar. Educar tem muito a ver com sustentabilidade, né, Pena? Porque se você sabe dar valor ao dinheiro, tem respeito por ele, você obviamente também sabe respeitar o meio que você vive, todas as coisas que circulam na sua vida e fazer com que o seu dinheiro renda sem deixar de produzir, né, sem deixar que o país produza suas riquezas, é fundamental. Acredito eu, Patrícia Pena. Então passo agora para vocês para as considerações finais. Dinheiro e até a próxima. Inclusive, lembrando, quem quiser se inscrever no webinário do dia 18, curso educaçãofinanceira.com.br, vai ter o webinário gratuito. Também quem quiser aprender ou saber como pegar empréstimo, microcrédito, aí inspirado no indiano Muhammad Yunus, falar com o querido Lemuel na firgum.com.br. E a nossa querida Débora, que vai deixar aí para quem quiser umas planilhas que ela já prometeu aí para os nossos internautas. Então é contigo, Pena, para as considerações. Não, agora começa, eu vou inverter agora, começa pelo Brás, considerações finais. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade que todos nos deram de
mostrar a relevância, com certeza nós impactamos algumas pessoas, pelo menos para reflexão. Eu acho pena, na sua última colocação, acho que você tem toda a razão, mas é importante que nós nos tornemos fortes para poder expandir para os outros. Na medida que a gente tem uma vida mais equilibrada, a gente consegue pensar melhor, consegue ser mais produtivo e difundir outras ideias. A defesa do meio ambiente, a defesa do planeta é indiscutível, né? É extremamente necessário, porque senão, como a Débora falou, nós não chegamos a lugar nenhum ou chegaremos a algum lugar muito em breve, que não vai ser agradável, né? Eu acho assim, eu convido realmente o pessoal para o nosso webinário, porque a gente vai detalhar mais coisas, a gente vai falar como é que funcionam os investimentos, essa questão de salvar dinheiro para a gente é importante. E para finalizar, eu costumo fazer o seguinte convite para as pessoas exercitarem. A partir de agora, quando você for comprar alguma coisa, seja uma camisa, uma geladeira, seja o que for, ao invés de você pensar só no dinheiro, no monetário, pense quanto tempo da sua vida você levou para poder pagar aquele bem ou aquele serviço, seja o que for. Pense que às vezes você está gastando tempo demais com coisas tolas, que na vida é muito melhor você ter a liberdade do que ter um monte de patrimônio, porque você tem muito patrimônio e às vezes você conseguiu uma algema de ouro. Você não pode parar de trabalhar, porque senão aquilo não dá prosseguimento. Pense que é muito mais valioso você gastar, entre aspas, ou investir seu tempo no seu filho, na sua filha, na sua família, né? Do que ter 2 casas, 2 carros, enfim, um monte de coisa. Priorizem o tempo, porque isso é o que nos dão quando a gente nasce e que a gente tem que saber utilizar. Obrigado por todos. Bom, adorei vir aqui conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. A gente falou de Tesouro Direto, Bitcoin, críticas ao capitalismo, né? E assim, eu acho que eu tenho minhas críticas também, mas eu acredito que o capitalismo é a maneira que o homem encontrou, que a humanidade encontrou para se organizar. O que acontece é que a gente ainda não entendeu ainda como ele funciona direito. Eu tenho uma visão, gosto de olhar uma visão mais macro, né? A gente ainda está entendendo como isso funciona, como isso pode ser desenvolvido. Como foi bem dito aqui, o conhecimento, claro, tem que ser a grande busca de todo mundo e o dinheiro ele não pode ser o fim, né, das coisas, ele tem que ser um meio para você atingir algum objetivo maior. Senão, quem é você? Né? Qual que é a sua identidade? De onde você vem, para onde você vai? E eu gosto também de falar que assim, o seu propósito, muita gente é difícil às vezes encontrar o seu propósito. Quem é você? Você está sempre estudando para entrar numa faculdade, para entrar num trabalho, para casar, para fazer uma casa, né? E ter um roteiro definido para você. Então, o teu propósito ele pode estar direcionado àquilo que desperta a tua curiosidade. Então, aquele momento que você está na sua casa sem fazer nada, e você está, putz, como é que esse negócio funciona? Como é que eu posso melhorar tal coisa? E isso pode ser a chave para encontrar aí o teu propósito e, enfim, fazendo o que você gosta, você vai chegar a algum lugar bacana, né? E a gente tem muitas críticas ao capitalismo, a outras, a economia, a política e tal, mas eu também sugiro a gente olhar para dentro de nós mesmos. A gente está agindo na prática com aquilo que a gente fala, né? E não é só trocar o canudo de plástico pelo de papel, né? O seu trabalho, os seus investimentos, onde você está pondo o seu dinheiro. Então, assim, o meu sonho é que além da gente ser todos empreendedores, é que a gente use o dinheiro com consciência, né? Então, entender o que está sendo feito com esse dinheiro quando você investe ele em alguma coisa. O que esse dinheiro está proporcionando? Ele está de acordo com o que você fala?
né? E é isso que a gente propõe na Firgum, né? Então não é também para você colocar todo o seu dinheiro e investir em empreendedores da periferia pela Firgum. É você pegar uma parcela disso, você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então é essa a proposta, e com valores acessíveis, né? A partir de R$25 você consegue promover uma oportunidade para alguém, fazer esse dinheiro circular, né? Porque existe um movimento muito legal que é o dinheiro em consciência. É um movimento global que também fala sobre os bancos éticos, né? Então, bancos que são transparentes, que colocam seu dinheiro em iniciativas bacanas e tal. É legal pesquisar sobre isso também. E eles falam isso, que a economia é como se fosse um corpo humano, né? E o sangue é o dinheiro. E você precisa bombear o sangue para as extremidades. Ele precisa ir para as extremidades, voltar, circular, ele precisa se desenvolver. Então, é isso que a gente propõe na Firgum também. Você pegar o seu dinheiro e fazer com que ele vá para as extremidades e desenvolva oportunidades. Isso acaba voltando para a gente, né? Bacana. Débora. Bom, agradeço novamente o convite para participar, foi um prazer aqui, acho que eu mais aprendi essa noite. Deixar uma dica então para quem quer começar: quanto menos você gastar nas suas necessidades, mais você terá para investir em educação, lazer e investimentos de longo prazo. Então, nessa planilha que eu vou disponibilizar, eu ensino as pessoas esse percentual, que seria um percentual ideal, né? Pode falar assim, hoje eu não consigo, hoje minhas necessidades básicas consomem 80%, 90% da minha renda. O ideal é que você comece, seja com 5% da sua renda, estipular em vez de um valor fixo, um percentual. Por esse ano que vem sobe o meu salário, eu vou aumentando também o que eu estou guardando, né? Então na planilha vai ficar fácil, qualquer dúvida podem me chamar. No Facebook está como Débora Cristiane Bertoldi. No Instagram eu tenho um perfil Gestora do Futuro, onde justamente eu quero pensar sobre inovação, criatividade, empreendedorismo sustentável, resiliência, o que é importante para que eu trabalhe no futuro, muito em breve, né? Nós falamos ali sobre a questão de idade. Em 30 anos, 60% da população brasileira terá acima de 60 anos. E 60 anos hoje é uma idade super jovem, são as pessoas ativas. Eu tô quase lá. E assim, continuam ativas, podiam estar contribuindo, trabalhando, empreendendo. Então, assim, terça-feira eu estive em Brasília, em algumas reuniões, para firmar parcerias pelo Instituto Êxito. Eu sou aquela que é fidedigna aos seus princípios, eu saí de um concurso público. Estou indo contra a correnteza para empreender. E eu acredito nisso, eu sou uma ativista, fiquei conhecida na minha cidade, eu sou como uma ativista do empreendedorismo, porque eu realmente acredito que é cada um cuidando da própria vida, que as coisas vão começar a melhorar. Então eu estive em Brasília pelo Instituto Êxito, para buscar, agora a gente vai firmar parcerias com a Secretaria Nacional da Juventude, Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, para fomento do empreendedorismo através da nossa plataforma de cursos online, que é gratuita. Então também vou deixar ali, institutoexpo.com.br, todo mundo pode usar. Meu trabalho hoje, o que eu fazia só na minha cidade, em Foz do Iguaçu, é levar para o Brasil inteiro a educação empreendedora, que é o que eu acredito, e eu vivo isso. Eu estou em São Paulo há menos de 2 meses, em busca do que eu acredito, do que eu sonho. Então eu sou uma formiguinha, mas aqui a gente vem contra outras formiguinhas, e assim a gente vai se juntando realmente. A minha parte eu estou fazendo. Então eu só posso fazer a minha parte eu tenho que fazer bem feita. E eu agradeço novamente a oportunidade de vir aqui falar sobre os meus sonhos. Meus amigos, então, cumprindo a nossa agenda, eu acho que esclarece um pouco a ideia de que o Partido Verde é um negócio estrito sensu ambiental. Isso não é verdade. Nós administramos, por exemplo, a capital da Paraíba, João Pessoa, uma administração de sucesso que pensa o mundo, pensa a arte, pensa o lazer, mas que a gente precisa aqui trabalhar informando sobre várias frentes importantes da nossa vida. E não tenham dúvida
E o tema de vocês hoje é extremamente importante para cada um de nós, seres humanos. E uma boa noite, e é assim que a Rodada Verde termina e contribui com o nosso país. Muito obrigado.